Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars e hoje iremos falar de Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Um filme lançado em 1999, dirigido e roteirizado por George Lucas, estrelando Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd e Ian McDiarmid, né? E vamos lá, basicamente eu quis aproveitar, né, porque esse é o primeiro filme da trilogia prequel, né, que cronologicamente seria o começo mesmo da saga Skywalker. E também porque em maio, né, vamos ter o relançamento do filme para comemorar 25 anos de lançamento. Então eu quis trazer esse vídeo, né, porque para dar uma relembrada na história. Então quem quiser dar uma conferida bem bacana, né? Então vamos lá, nossa história se passa cronologicamente em 32 BBY, ou então 32 anos antes da Batalha de Yavin. Nós temos, né, um texto lá nos créditos iniciais da cena, explicando basicamente o contexto, mas é basicamente assim, está ocorrendo um tumulto, né, na República Galáctica, porque está tendo uma disputa sobre as rotas comerciais na orla exterior. E a Federação do Comércio, né, que é gerida pelos Neimoidianos, fez um bloqueio comercial no planeta Naboo, que fica na Orla Média, quase na Orla Exterior, né? E, tipo, a República não sabe muito bem o que fazer quanto a isso. Então, o Supremo Chanceler Finis Valorum secretamente envia 2 Cavaleiros Jedi, né, que são guerreiros Guardiões da Paz, o mestre Qui-Gon Jinn e seu aprendiz, né, o Padawan Obi-Wan Kenobi. Ele envia esses dois, né, para resolver o conflito. E aí beleza, né? Só que o que eles não sabem é que o vice-rei da Federação do Comércio, Nute Gunray, está envolvido com o Lord Sith Darth Sidious. Pois é. E basicamente o Sidious pediu, né, para que o Gunray invadisse Naboo e matasse os Jedi que estão aí indo pra nave, né? E aí o Gunray pede para que um androide de protocolo escolte, né, os 2 embaixadores para uma sala de reuniões, onde ele solta, né, libera um gás venenoso, mas ambos conseguem fugir fugir da sala, até que a nave deles, que é a Radiant 7, é explodida. Então eles estão presos, né? Eles decidem ir até a ponte de comando para ver o que está acontecendo, quando eles são atacados por droidicas, que são uns droids destroyers, né? Basicamente, o Qui-Gon e seu aprendiz acabam se separando, né? E entrando em veículos, né? Onde carregam algumas naves e veículos que carregam droids e estão indo para Naboo. O plano é os dois se encontrarem lá antes que comece a invasão, né? Então, o Nute Gunray recebe uma transmissão, né, de holograma da rainha Amidala, perguntando, né, sobre o bloqueio, o que é que está acontecendo, e ele diz, olha, eu não fiz nada sem a aprovação do Senado, hein? Ela pergunta, né, sobre os embaixadores do chanceler, e ele fala, olha, eles nunca chegaram. Ela acha meio estranho, né, mas beleza. Ela desliga a ligação. Então ela chama, né, o senador de Naboo, que se chama Sheev Palpatine, né? O senador Palpatine garante que tem certeza que os embaixadores chegaram sim na nave da Federação do Comércio. Ele não sabe o que aconteceu, mas eles começam a pensar, né, de que provavelmente tem alguma coisa errada rolando. E antes que o Palpatine possa falar alguma teoria dele, a transmissão é cortada, né, interrompida. Então, o governador de Naboo, o Seal Bible, né, ou Seal Bible, ele fala que provavelmente foi a Federação do Comércio que bloqueou as comunicações e está tentando fazer uma invasão do planeta, né? Enquanto isso, lá na superfície, o Qui-Gon acaba trombando com um Gungan, né, chamado Jar Jar Binks, e salva a vida dele de alguns droids de batalha. E o Jar Jar, né, acaba ficando em dívida com o Qui-Gon. Os dois se encontram com o Obi-Wan, né? Só que mais droids estão vindo. Mas o Jar Jar conhece um local seguro, a cidade submersa de Oto Gungan. Então eles vão, né? Mergulham lá no lago de um pântano, vão nadando até chegar na cidade, né? Enquanto isso, a Federação do Comércio, junto com um monte de droids de batalha, ocupa Tyr, né? Que é a capital de Naboo. E meio que capturam, né, a rainha Amidala junto com suas servas e o capitão, né, da guarda real. E aí, lá em Otoh Gungan, né,
os Jedi encontram com o líder dos Gungans, né, que é o Boss Nass, e pedem ajuda a ele, porque Naboo está sendo invadida. Mas os Gungans e os Naboo, né, têm uma rixa, eles não se ajudam. Mas o Boss Nass fornece, né, um bongo, que é como se fosse um submarino, para que os Jedi vão embora dali, né, voltem para Naboo, para trilha. E aí, né, ele até recomenda que os dois vão pelo núcleo do planeta, porque é bem mais rápido. E aí, o Jar Jar Binks, ele é muito desastrado, já causou muitos acidentes de Autogunga, e ele vai ser executado, né, pelo Boss Nass, mas o Qui-Gon convence do contrário, porque como ele salvou a vida do Jar Jar, o Jar Jar está em dívida. Então, ele tem que, né, servir o Qui-Gon até a dívida estar paga. Então os três, né, entram lá no bongo e vão pelo núcleo do planeta para tentar chegar em Pile, né? Só que tem um monte de criaturas lá e tal, uma devorando a outra, tentando comer o submarino, né? E o Qui-Gon solta uma icônica frase de há sempre um peixe maior. Os três conseguem chegar em Pile, né? Resgatam a rainha Amidala e fogem pelo hangar, né? Eles libertam alguns pilotos, né? E acabam meio que se separando, porque alguns têm que sair do planeta para e, né, tentar pedir ajuda, enquanto outros vão ficar ali, né, escondidos. Então, basicamente, quem foge na nave real, né, são o Qui-Gon, o Obi-Wan, o Jar Jar Binks, o capitão da guarda real, né, que é o Panas, a própria rainha Amidala, mais 2 guardas e as servas dela, Padmé, Eirtai e Rabé. E aí, beleza, eles estão saindo do planeta, só que tá tendo um bloqueio lá da Federação de Comércio, né? Eles começam a ser atacados, vão tentando desviar aqui e ali, mas a nave começa a sofrer muitos danos. Então eles ativam um monte de Astromechs, né, para tentar consertar a nave. Só que somente um deles retorna, ele consegue fazer os reparos e volta, né? E ele é um Astromech chamado R2-D2. Só que aí que tá, a nave mesmo assim sofreu muitas avarias, eles vão ter que parar em algum planeta para fazer os reparos, né? Eles decidem ir até Tatooine, né, que é um planeta bem pobre, bem afastado na orla exterior, porque a Federação de Comércio não tem jurisdição lá. Quem tem a jurisdição são os Hutt, que é um controle lá, né, um sindicato e tal. E ninguém vai querer se meter com os Hutt. E aí, né, o Gunray, né, o vice-rei, acaba informando ao Darth Sidious que eles conseguiram capturar a rainha, mas ela fugiu. E o Darth Sidious diz que isso não era para ter acontecido, né? Mas não se preocupe, pois ele vai colocar alguém de confiança dele para resolver o caso da nave desaparecida, né? E atrás dele aparece outro Lord Sith, Darth Maul, um datomiriano, né? E ele, ou melhor, um Zabrak datomiriano, e ele é o aprendiz do Sidious. E aí, né, o Maul é quem vai rastrear, né, tentar descobrir onde está a rainha Amidala. Em Naboo, a nave pousa, né, eles começam a fazer reparos, só que eles precisam de mais peças e precisam de um novo gerador para o hyperdrive, porque o deles já era. E aí, né, o Qui-Gon passa as instruções para o Obi-Wan. Seguinte, não mande transmissões, pois elas podem estar sendo monitoradas. Eu estou sentindo uma perturbação na força. E aí, né, um pequeno grupinho vai sair, né, pra tentar arrumar peças lá em Tatooine, que são o Qui-Gon, o Jar Jar, o R2 e uma das servas da rainha Amidala, que é a Padmé. Foi a pedido da própria rainha, né, porque ela queria explorar, conhecer o planeta, então ela mandou uma das servas dela. Os 4 vão para a cidade de Mos Espa, né, e acabam entrando numa loja de peças de um toidariano chamado Watto. E lá eles conhecem um garotinho, né, mais ou menos na faixa dos 9, 10 anos de idade, chamado Anakin Skywalker, né. E aí que tá, ele trabalha pro Watto, mas é porque ele é um escravo, então, coitado, né. Basicamente, o Watto tem as peças que o Qui-Gon tá precisando, mas eles não aceitam créditos da República lá em Tatooine. Então o Qui-Gon tem que dar um outro jeito. Ele até tenta usar, né, a força para um truque de controle mental Jedi, mas isso não funciona com Toydarianos. Então ele tem impasse, né? Ele precisa das peças, mas ele não tem a grana para isso. Enquanto isso, né, o Anakin, ele chega perto da Padmé e diz: olha, você é um anjo. Ela, perdão. E tipo, a Padmé ela deve ter uns 14 anos por aí. Ela é bem jovem também.
E aí, né, o Anakin fala que já ouviu falar sobre anjos, que são as criaturas mais belas, né, que existem na galáxia e tal. Ele achou ela bem bonitinha. Os dois fazem amizade, mas o grupo do Qui-Gon precisa sair dali, né, porque, poxa, eles não têm grana. E aí, o Jar Jar, mais atrapalhado do que nunca, acaba arrumando encrenca com um Doug chamado Sebulba. O Anakin aparece, né, pra defender o Jar Jar e tal. Só que aí o grupo é pego, né, por uma tempestade de areia. E a nave tá muito longe, não dá pra eles voltarem pra lá. Então, o Anakin oferece abrigo na casa dele, né? É quando o grupo conhece Shmi Skywalker, a mãe do Anakin. E ele vai, né, correndo ansioso para mostrar o Jar Jar e a Padmé, o C-3PO, que é um droid de protocolo que ele tá trabalhando, né? O R2 também vai lá, bem bacana. Tipo, o Anakin é bem jovem, mas ele consegue, né, inventar as coisas. Ele é bem bacana. Ele é prodígio, por assim dizer. Enquanto isso, Naboo, né, tá em crise. O governador Sil manda uma mensagem pra a nave, mas o Obi-Wan avisa, né, pro Capitão Panas para não responder, porque pode ser uma armadilha. Enquanto isso, o Darth Sidious e o Darth Maul estão lá, né, num planeta, e estão debatendo o que vão fazer, né, porque eles já conseguiram informações. O grupo que eles estão procurando deve estar em Tatooine. E o Maul tá meio impaciente, dizendo, finalmente está na hora de nos revelarmos, né? Tomarmos nosso lugar de direito, nosso poder. E o Cid diga, vá lá e resolva isso, tá bom? Então nós descobrimos que não é só o Anakin que é um escravo, mas a mãe dele, Shmi, também é. E aí ele conta, né, que tem uma corrida lá que acontece em Tatooine, que é corrida de pods, né? Pod racing. E ele é um piloto. Ele até tem um pod, né, que ele tá construindo e tal. Embora a Shmi não goste muito disso, porque ele se machucou da outra vez. Mas eles começam a notar os reflexos bem rápidos do Qui-Gon, né? E perguntam se ele é um Jedi. Ele revela que sim, eles já ouviram muitas histórias sobre Jedi. E o Anakin até pergunta se ele tá ali para libertá-los, né? O Qui-Gon revela que não, que ele tá em Tatooine porque ele tá numa missão real para proteger a Rainha Amidala de um bloqueio que tá acontecendo na Naboo. A nave deles precisa de reparos, então eles pararam ali e tal. Eles precisam chegar em Coruscant também. E aí, como se diz, o Anakin bola um plano. Olha, vai ter essa corrida de pods aqui, né, que é a clássica de Bon Eve. Eu tenho um pod, então a gente participa. Eu corro, né, no caso. A gente se inscreve. Vocês me inscrevem na corrida, eu corro, ganho e o prêmio vai ser o suficiente para vocês comprarem as peças que precisam e mais. Só que aí a Shmi fica meio assim, mas o Anakin diz, mãe, você sempre me disse que o problema na galáxia é que ninguém se ajuda. Eles estão precisando de ajuda, vamos oferecer. E aí a Shmi acaba meio concordando com o plano, né? No dia seguinte, o Qui-Gon vai negociar com o Atto, né? Dizer, seguinte, eu queria inscrever o Anakin nessa competição aqui, né? Eu tenho um pod e tal, que eu consegui nas apostas aí. Se eu vencer, você me dá as peças que eu preciso e você fica com o lucro, tá bom? E aí o Atto fica meio assim, mas eles decidem negociar, né? Então o Atto vai entrar com a inscrição e o corredor. E aí, se o Anakin vencer, né? Aí o dinheiro vai todo pro Atto. Ele dá as peças pro Qui-Gon. Mas se o Anakin perder, o Qui-Gon entrega a nave. Entrega a nave dele. Pois é. E aí, né, de volta à casa dos Skywalker, o Qui-Gon pergunta, né, pra Shmi que, tipo, ele já sentiu, né, uma certa sensitividade à força no Anakin. Ele pergunta, né, quem é o pai do Anakin. Só que a Shmi falou que não teve um pai. Ela gerou, né, e deu à luz ao Anakin sozinha. Então, né, o Qui-Gon fica meio curioso, assim. Ele aproveita que o Anakin estava trabalhando no pod, né, finge que vai consertar alguns machucados que ele tem, acaba tirando uma amostra de sangue do Anakin, né, e envia para o Obi-Wan analisar, fazer uma contagem, né, de midi-chlorians. Ele faz e fica espantado com o resultado, pois o Anakin tem a maior contagem de midi-chlorians que eles já viram, mais do que o Mestre Yoda e mais do que qualquer outro Jedi. E, tipo, eles não sabem ao certo o que pensar. Enquanto isso, Darth Maul chega em Tatooine e libera um monte de droid sonda para procurar, né, a Rainha Amidala.
Chega o dia da clássica, né, de Bonta-Eve, e o Qui-Gon decide fazer uma aposta com o Atto. Se o Anakin vencer, além das peças, né, ele quer que o Atto liberte o Anakin e a mãe dele. O Atto fala que, tipo, um pod não vale por 2 escravos, e ele no máximo vai libertar um. Aí o Qui-Gon, tá bom. O menino. Aí ele, não, vamos deixar o dado decidir. Se cair azul é o menino, se cair vermelho é a mãe dele. Ele vai, joga o dado, né, mas o Qui-Gon meio que manipula com a força pra cair no azul. E aí, né, se o Anakin vencer, ele vai ser liberto. Começa, né, a clássica de Bonta-Eve, nós vemos, né, o Jabba o Hutt, que é o anfitrião, e ele dá lá as especificações da corrida, e quando o Anakin está distraído, o Sebulba vai e sabota o pod dele. É dada a largada, todos os pods vão correndo, né, mas o do Anakin fica estagnado. Ele mexe algumas coisas, consegue consertar o pod e vai, né, para a corrida. Ao longo das voltas, né, que tá dando, ele consegue ganhar posições. Só que aí na reta final, né, ele fica brigando com o Sebulba, o pod dele também fica meio difícil para estabilizar, ele encaixa uma peça lá. E os reflexos do Anakin, né, são incríveis para uma criança. Eventualmente, o Anakin vence, né, a Bonta-Eve e consequentemente ganha a sua liberdade, né. O Atto até fica dizendo, você roubou, você sabia que o moleque ia ganhar. Ele, não, aposta assim, um dia você ganha, um dia você perde. E aí, né, o grupo do Qui-Gon vai lá, né, leva as peças de volta para a nave para fazer os reparos, e o Qui-Gon vai, né, buscar o Anakin, fala, né, que o Atto libertou ele, mas que infelizmente não conseguiu, né, libertar a Shmi. O Anakin fica meio em dúvida, né, com o conflito, tipo, poxa, ele quer ir com o Qui-Gon, né, que falou que quer treinar o Anakin para ser um Jedi, e tipo, o sonho dele é sair de Tatooine, conhecer, né, a galáxia, essas coisas. E até mesmo ser um Jedi. Mas, tipo, ele não quer ir sem a mãe. Só que ela diz, não, Anakin, o meu futuro, o meu destino é aqui. Vá, não olhe para trás, não se arrependa. Eu te amo, eu sempre estarei com você. Então, Anakin decide ir com o Qui-Gon, né? Mas ele vai, abraça a mãe, se despede e promete que um dia vai voltar, né? Pra buscá-la e libertá-la, né? E aí, beleza. Eles estão voltando pra nave quando o Qui-Gon, né, percebe o Darth Maul vindo com tudo no speeder. Eles se abaixam, conseguem evitar, né, ser atropelados. Ele manda o Anakin correr pra nave enquanto ele confronta o Darth Maul. O Anakin chega na nave, ela decola, eles vão buscar o Qui-Gon, que consegue escapar por pouco, né, e eles saem de Tatooine. Então o Anakin resolve entregar, né, um presente pra Padmé, que ele fez, um pingentezinho, né, um colar de madeira, para que ela se lembre dele. Ela, olha, Annie, né? Ela fica chamando ele de Annie. Quando a gente pousar, né, em Coruscant, muitas coisas vão mudar, mas o meu carinho por você não vai. E aí eles chegam, né, em Coruscant, que é a capital da República Galáctica, e cada um vai para um lado. O Obi-Wan e o Anakin, o Obi-Wan e o Qui-Gon vão lá pro templo Jedi, né? O Jar Jar e o Anakin ficam no canto, a Padmé, a Rainha Amidala e outros vão para um canto, né? E a Rainha Amidala tá falando lá com o senador Palpatine e ele fala, olha, eu tava analisando a situação aqui e a República não vai fazer muita coisa não para ajudar em relação a esse bloqueio. E o chanceler Valorum, ele não vai ter tanto poder assim se o Senado não concordar. Então, olha, eu tô pedindo pra senhora dar um voto de desconfiança no chanceler. Assim vão ter eleições. Vamos poder eleger um novo chanceler com mais determinação, mais poder, e assim poderemos, né, ajudar Naboo. A Rainha Amidala fica meio assim, né, pensando, poxa, tipo, não tem outra opção. E ele, olha, a gente pode até apelar para o conselho. Ela, não, mas o conselho vai demorar muito, o povo em Naboo tá sofrendo. Ele, tudo que nós podemos fazer é isso. Enquanto isso, né, o Qui-Gon tá lá no Templo Jedi de Coruscant, de frente para o Conselho, né, nós vemos lá os 12 membros, mas os mais importantes nesse caso, nesse filme em particular, são o Ki-Adi-Mundi, que é um Cereano, o Mace Windu, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson, e o Mestre Yoda, né. Basicamente, o Qui-Gon fala sobre as suspeitas dele do assassino que ele encontrou em Tatooine, que ele suspeita muito de ser um Lord Sith, embora eles acreditem, né, que os Sith estão extintos há anos. E, tipo, como é que eles teriam voltado sem que os Jedi percebessem, né?
Mas enfim, eles estão achando essa situação muito estranha. E o Qui-Gon, né, aproveita para falar sobre o Anakin. Ele acha que o garoto é o escolhido, né? Porque tem uma profecia de que vai haver um escolhido que vai trazer equilíbrio para a força, né? E ele acha que o Anakin é o escolhido justamente porque ele tem a maior contagem de midi-chlorians que ele já viu. Só que aí, poxa, eles ficam assim, né, em dúvida, curiosos quanto ao garoto. O Anakin tenta, né, falar com a Padmé, mas ela não tá ali, então ele vai falar com a Rainha Amidala, né? E ele tá falando que tá indo pro Templo Jedi, ele, provavelmente para começar o treinamento. E ele queria se despedir dela, né? A rainha fala, né, que vai passar a mensagem para Padmé e tal. E aí chega a hora de debater no Senado, porque eles não estão muito afim mesmo dessa situação em Naboo, porque é um negócio bem externo, lá da Federação do Comércio e o pessoal de Naboo. E aí, né, é quando a rainha, né, a Amidala, decide propor mesmo um voto de desconfiança no chanceler Valora, porque não tem muito o que ela fazer. E aí outros senadores acabam apoiando, né, e vai ter uma eleição, uma votação para o novo chanceler supremo da República. E aí, né, o Qui-Gon vai falar com o Obi-Wan, tipo, que ele acredita, né, que o Anakin possa sim ser o escolhido da profecia, mas o Obi-Wan diz, olha, mestre, ele é muito velho, não vai passar nos testes. E o Anakin tá fazendo os testes lá, né, com o Conselho Jedi, mas ele tá com medo, ele não tá conseguindo se esforçar, se concentrar direito. O senador Palpatine vai conversar com a rainha Amidala e informa que ele foi nomeado, né, como um dos candidatos a senador. Ele promete que se ele for eleito, né, chanceler, vai fazer de tudo para ajudar Naboo. Só que a rainha Amidala já tomou a decisão dela. Ela vai voltar para Naboo para lutar pelo povo dela. Ela não vai mais aguentar vê-lo sofrendo e morrendo, né? Enquanto isso, lá no Conselho Jedi, os mestres, né, passam lá o relatório pro Qui-Gon dizendo, olha, o garoto não vai ser treinado, ele é muito velho, tipo, tem muitos sentimentos aqui e ali, e o futuro dele tá nublado, não dá pra ter certeza. E o Qui-Gon diz, não, eu vou treiná-lo, ele vai ser meu aprendiz. E eles falam, olha, você não pode ter dois aprendizes ao mesmo tempo, não pode ter dois padawans. E o Qui-Gon diz, olha, o Obi-Wan tá pronto pros testes. E aí eles começam a falar um monte de notícias, né? Vai ter uma votação no Senado para o novo chanceler, a rainha decidiu voltar para Naboo, eles ainda precisam investigar essa suspeita dos Sith, né? Então, essa questão dos testes do Obi-Wan e do Anakin podem ficar para depois, né? Então eles dizem, olha, Qui-Gon, vá, acompanhe a rainha até Naboo, leve o Anakin com você, mas não o treine, tá bom? Vocês vão proteger a rainha, mas não podem interferir caso haja uma guerra, até o Senado aprovar nossas ações. E aí, beleza, eles vão pra nave, né? O Anakin fala pro Qui-Gon que ele não quer ser um problema, ele diz que não vai ser. E o Anakin pergunta, né, o que são midi-chlorians. O Obi-Wan explica que midi-chlorians são formas de vida microscópicas inteligentes que vivem dentro das células e se comunicam com a força, né? Enquanto isso, o Gunray tá lá em Naboo, recebe ordens, né, do Darth Sidious falando que a rainha Amidala tá voltando para Naboo, que é para se preparar, aí por precaução ele tá mandando Maul para lá também, caso precise. Chegando em Naboo, o pessoal vê, né, que o bloqueio da Federação do Comércio sumiu, só tem uma nave de controle droid, então eles decidem pousar no pântano, né, e pedir ajuda aos Gungans. A princípio, o Boss Nass não fica meio desconfiado das intenções da rainha Amidala. Então, a Padmé se levanta e revela que, na verdade, ela é a rainha Amidala, que foi eleita, né? Padmé Naberrie Amidala. E ela explica, né? Pede humildemente a ajuda deles, porque ela quer unir os povos, quer que Naboo prospere, né? O Boss Nass decide aceitar o plano da rainha Padmé Amidala, né? E aí o Capitão Panaz volta informando que voltou lá do reconhecimento nos campos de presos, né? E conseguiu resgatar poucos. Então, basicamente, o plano da Padmé é o seguinte. Os Gungans vão distrair o exército droid, enquanto ela, os guardas e os Jedi vão entrar na cidade, em Theed, para tentar, né, capturar o Gunray e retomar o controle de Naboo. Só que aí, tipo, são muitos droids. E o Gunray não vai estar desprotegido, né? Ela, tá, mas nossos pilotos
Se a gente chegar no hangar, a gente libera as naves para os pilotos. Eles vão lá para cima, para a órbita do planeta, e podem derrubar a nave de controle droide. Fazendo isso, o exército já era. Então começa, né, a Batalha de Naboo, que é dividida em 3 frentes. Nós temos a frente dos exércitos, que é dos Gungans, contra os droids de batalha. Temos o grupo lá da rainha, né, que está tentando invadir o palácio. E também, né, temos o núcleo dos pilotos. Só que aí que tá, quando todo mundo chega no hangar, o Darth Maul aparece. Então, o Obi-Wan e o Qui-Gon vão lutar contra ele. O Anakin se esconde em uma nave que acaba disparando junto com os outros pilotos lá pra órbita, né? E a rainha e os outros vão se esgueirando. E, basicamente, a batalha, né, fica alternando direto. Os Gungans estão quase perdendo. Mas o Anakin consegue entrar na nave lá de controle, explodir o reator e derrubar a nave. Assim fazendo com que o exército droid seja todo desligado. E os Gungans vençam, né? A Rainha Amidala consegue capturar o vice-rei Gunray. E aí corta, né, pra cena do Qui-Gon e do Obi-Wan lutando contra o Darth Maul. Ele é muito habilidoso, inclusive toca, né, Duel of the Fates. A trilha sonora desse filme foi composta, né, pelo John Williams, que fez várias trilhas sonoras para Star Wars ao longo dos anos. E durante a batalha, né, o Obi-Wan e o Qui-Gon acabam separados por uma passagem lá, né, cheia de grades laser, que vão tendo um timer para abrir e fechar. E aí, né, levam para uma câmara lá que tem como se fosse um tubo, um cano gigante que leva pro vazio, que a gente não sabe o que tem lá embaixo. E aí, né, durante a luta, o Qui-Gon tá lá lutando contra o Maul, né, e acaba sendo apunhalado bem aqui no torso, né? E ele é golpeado fatalmente. Ele cai, né, pro lado. O Obi-Wan fica, não, meu mestre! E o Darth Maul se aproveitando, né, da situação, querendo que o Obi-Wan seja dominado pelo ódio para que ele não consiga pensar direito, consegue derrubar o sabre de luz do Obi-Wan lá no poço e deixá-lo pendurado, né? Mas o Obi-Wan se concentra, usa a força para dar um impulso, né? Ele salta, usa a força para puxar o sabre de luz do Qui-Gon e corta o Darth Maul no meio. E aí o Maul cai, né, lá no fosso, provavelmente morrendo, né? E aí, beleza. O Obi-Wan corre lá pro Qui-Gon, que tá quase morrendo, né? E o Qui-Gon faz com que o Obi-Wan prometa treinar o Anakin, pois ele é o escolhido. E assim, né, o Obi-Wan promete para o seu mestre que vai treinar o garoto, mesmo que o conselho não aprove, e o Qui-Gon morre. Um tempo depois, o Palpatine chega, né, em Naboo, revelando que ele foi eleito chanceler. Então, uhul, alguma coisa deu certo! E eles levam, né, o vice-rei Gunray preso. O mestre Yoda também chega lá em Naboo, né, leva o Obi-Wan para uma sala afastada, nomeia ele Cavaleiro Jedi, então ele não precisou, né, passar pelos testes, ele foi promovido de Padawan a Cavaleiro Jedi, a Ordem pode fazer isso. E ele diz, olha, mestre Yoda, eu fiz uma promessa pro Qui-Gon de que ia treinar o garoto, mesmo que o conselho não aprove. E o mestre Yoda diz, não, olha, treinar o garoto pode ser perigoso, nós achamos que vai ser perigoso, mas vamos permitir que ele seja o seu aprendiz. Então, sim, o Obi-Wan se tornou um Cavaleiro Jedi e o Anakin vai ser o Padawan dele. Naquela noite, os mestres Jedi se reúnem lá em Naboo, né, junto com o pessoal, para cremar o Qui-Gon, fazer um funeral para ele, né. E o mestre Yoda e o Mace Windu ficam dizendo, beleza, então realmente era um Lord Sith que estava envolvido na situação. Mas aí que tá. Há sempre 2, um mestre e um aprendiz. A questão é, qual dos 2 foi destruído? Eles não sabem. Mas, enfim, né? Alguns dias se passam e nós vemos que Naboo está organizando uma celebração da paz entre os Naboo e os Gungans. Nós vemos que o Anakin já está todo trajado com roupinha de Jedi, com a trancinha de Padawan. E aí a Padmé entrega lá uma orbe da paz para o Boss Nass, que levanta, né? E declara paz em Naboo. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Assim que se encerra o filme. Muito nostálgico. Eu gosto bastante, né? Mas me digam, o que vocês acharam? Vocês gostam desse filme? Vocês não gostam? Enfim.
eu vou trazer os outros filmes, reviews dos outros filmes da saga, né, de Star Wars, o resumo da história, basicamente, assim como eu faço com as séries, né? Mas digam aí, vocês vão assistir o filme quando for relançado no cinema para comemorar os 25 anos ou não? Enfim, né, o vídeo fica por aqui, deixa um like, se inscrevam, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique em Deus corações, Jesus te amo, um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were